que nós temos. Só você é digno de receber tudo que nós somos. Entregamos a ti, Senhor. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés do meu amado. E eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés do meu amado. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um despertar. Vai compartilhando essa live, vai metendo o dedo nesse coração. Bora movimentar, bora aquecer para uma segunda-feira maravilhosa. Bom dia, minhas anjas. Bom dia, oficiais imparáveis. Bora! Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vão derramar diante de ti. Bora! Fala para Jesus, sim, Senhor Jesus, eu quebro meu vaso nos teus pés. Eu entrego a ti, Senhor Jesus, toda a minha vida, toda a minha história, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer essa manhã, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, nos deleitar, nos derramar na tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, mergulhar, Senhor Jesus, nessa fonte que jorra sem cessar, Senhor. Honras e glórias a ti, Pai querido, por mais uma semana, por mais uma nova oportunidade, por mais um dia, por mais um momento, por mais uma chance, Senhor Jesus, de construirmos a nossa melhor versão, aquela que o Senhor planejou para cada um de nós. Honras e glórias a ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem preparado, tudo que o Senhor tem derramado, tudo que o Senhor tem transbordado nas nossas vidas. Honras e glórias a ti, Pai querido, por mais um despertar, por uma nova chance de construir um dia incrível. Obrigada, Pai, obrigada pela saúde, obrigada pela família, obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui nessa live, nessa manhã. Que o Senhor possa, de todo o coração, estar abençoando, transformando, tocando cada uma dessas pessoas. Sim, Senhor Jesus, vem com o fogo do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, conduzir cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Vem, Senhor Jesus, transbordar, vem visitar.
Vem olhar com esse teu olhar, Senhor Jesus, que purifica, que acalma, que tranquiliza esses corações, Senhor Jesus. Sim, Pai. Obrigada, Pai. Faz a tua oração. O que você quer agradecer a Deus nessa manhã? O que você quer transbordar na tua casa hoje? O que você quer transbordar no teu dia hoje? Fala pra Ele, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Chegando, vai compartilhando. Vai compartilhando. Presença vale mais e não importa o preço. Bom dia, bom dia. Fala assim, a tua presença vale mais, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, Senhor. Honras e glórias a ti. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão no 12 para começar uma semana maravilhosa? Hoje eu tô com roupa de academia para acabar aqui. Tô em São Paulo, acabando aqui já vou correr pro treino. E eu quero saber de você, se você já tá também com a tua roupa de treino aí para acabar essa live, você já seguir pro teu treino ou você já vai indo, escutando, enfim. O que é muito importante você entender que nós precisamos ativar a nossa energia física, a energia da alma, a intelectual, né? E a energia espiritual, que é o que a gente tá fazendo aqui junto. Escreve pra mim aí aonde você tá falando, da onde você tá falando, de qual país você tá falando, de qual cidade você tá falando. Pra mim é sempre uma grande alegria conhecer um pouco mais de vocês e saber que a gente tá aqui junto no 12. Olha a Monique lá de Portugal. É isso aí, Monique, a Monique, minha amiga querida. Ela fica em Portugal, em Suíça, deve estar em Portugal hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora construir um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia incrível. E hoje nós temos uma nova oportunidade, é sobre isso que a gente precisa entender todas as manhãs, né? Todas as manhãs, quando a gente começa o nosso dia, a gente tem várias oportunidades que vão surgir. Mas a melhor oportunidade é que a gente tem que mais ter o entendimento é que nós precisamos construir aquilo que já está planejado, já está escrito, mas nós precisamos, através de um entendimento mais profundo, desenvolver ferramentas, estratégias e situações para que a gente possa vivenciar aquilo que Deus já planejou para cada um de nós. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a ter um domínio, um controle nas nossas mãos. Olha só quem tá na live, até o Everson tá na live hoje, diretamente de Portugal. Olha ele, já tô com saudade. Bora voltar, né, meu filho, que já deu tempo já. Bora vir embora. E aí, o que eu quero falar para vocês hoje? Que é muito importante você entender que cada amanhecer, cada momento da tua vida, cada dia, cada vez que o sol clareia no céu, a gente precisa entender que é uma nova oportunidade que a gente tem
Quando a gente para de viver a nossa história em modo automático, a gente começa a viver algo diferente, porque você começa a ter o controle, o domínio das suas escolhas, o domínio das suas situações, o domínio do teu caminho, o domínio da onde você quer ir, o domínio um olhar diferenciado sobre a tua história, sobre a tua vida. Então, entenda, você nasceu para governar. Fala assim: eu nasci para governar. Eu sou imparável, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou herdeira, eu sou herdeiro. Fala aí para você mesmo: eu sou herdeiro, eu sou amado, eu sou próspero, eu sei onde eu vou chegar. Empodera você nessa manhã, sabe por quê? Porque Deus, é isso que Deus sonhou para você. Ele sonhou para você e Ele disse lá, seja forte, corajoso e medite sobre essa palavra. O que é meditar sobre essa palavra? O que é meditar sobre a palavra seja forte, corajoso? É você ter o entendimento de que você é aquilo que você está falando que é. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você falar: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou imparável, eu sou no 12, eu declaro a vitória sobre o medo, eu declaro a vitória sobre a insegurança. O que eu estou trazendo para mim? Eu estou entendendo, eu estou meditando sobre aquilo que Deus pensa sobre mim. É muito simples eu meditar sobre aquilo que as pessoas falam sobre mim, ou que o meu pensamento, muitas vezes até raso em sabedoria, pensa sobre mim. Às vezes o que você pensa sobre você é justamente o que as outras pessoas falaram que você era. E aí, quando você entende quem você é, quando você entende o poder que tem dentro de você para que você possa ativar essa força todas as manhãs, porque é isso que Deus disse quando escolheu Josué para levar aquele povo para atravessar o rio ali, para chegar na terra prometida. Do outro lado tinha gigantes, do outro lado tinha um monte de coisa que era desconhecido para eles. E aquele povo que estava ali pronto para atravessar não era um povo de um exército, eram os escravos, eram mente de escravo, eram pessoas que estavam ali escravizadas. E Deus falou para Josué: você vai pegar todo esse povo e vai atravessar e vai conquistar a sua terra. Ele não falou que lá ia chegar e tá tudo pronto, preparado, esperando. Era sim o lugar onde eles iriam vivenciar a liberdade deles. Mas quando chegasse lá, eles teriam que conquistar o espaço deles. Ou seja, se eles tivessem medo, insegurança, preguiça, falta de vontade de encarar a vida, ali eles iriam ficar e não iam desfrutar da bendita terra prometida. Então, a tua terra prometida já está prometida, mas você vai ter que se levantar e conquistar essa terra prometida. Você vai ter que ser forte e corajoso, você vai ter que entender o potencial que existe dentro de você para que você possa enfrentar aquilo que for necessário para poder vivenciar a tua terra prometida, para poder vivenciar o teu reino, para poder vivenciar aquilo que está te esperando. Agora, se eu não entendo isso, se eu estou sempre esperando que a oportunidade caia do céu, se eu estou terceirizando que Deus tem que vir, tem que fazer, não, Deus já te deu a oportunidade, mas você precisa ter essa mente inabalável, esse controle, esse domínio, meditar sobre as coisas boas que vão acontecer, meditar sobre aquilo que você vai fazer para o teu dia, para a sua segunda-feira ser maravilhosa, para a tua segunda-feira ser abençoada, para a sua segunda-feira ser próspera, para a sua segunda-feira ser abundante, para que você possa chegar ao ponto de falar assim: não, eu estou no controle, eu estou no comando. Então tem que desenvolver essa energia. Tem que desenvolver, não adianta ficar esperando as coisas acontecerem, a oportunidade bater na tua porta. Às vezes, para você chegar na tua terra prometida, na tua oportunidade, você vai ter que simplesmente se levantar dessa cama, colocar uma roupa de treino e sair para poder criar a oportunidade de se conectar com pessoas novas, de fazer coisas novas, porque dentro da tua tenda, trancado, ninguém vai bater, por mais que Deus te ama, por mais que Deus já te deu saúde, por mais que Deus já te deu oportunidade, por mais que Ele já te deu a promessa. Ele vai falar para você: levanta e vai em busca do teu projeto, levanta e vai em busca do teu sonho, levanta e vai em busca do teu fechamento de mês maravilhoso. Nós estamos aí na reta final do mês de abril e nós já estamos, ou seja, terminando o primeiro mês do segundo trimestre do ano. O ano está passando muito rápido e cada vez mais que você ficar vivendo esse loop hipnótico, ele vai passar mais rápido. Cada vez que você não tiver a consciência daquilo que você está fazendo, a decisão, se você não tiver o controle daquilo que você está fazendo, você vai continuar vivendo uma vida muito superficial, sem profundidade. Então, o que a gente faz aqui todas as manhãs no Despertar realmente é chacoalhar você, para que você possa sair da sua zona de conforto. Eu quero que você saia da sua zona de conforto para que você possa experimentar aquilo que Deus já preparou para você. E na zona de conforto é onde exatamente a tua mente quer que você fique,
é na passividade que o diabo quer que você fique, é esperando as coisas acontecer que o diabo quer que aconteça. Por quê? Porque esperando as coisas acontecer, você não vai ter ação. E a ação é aonde você vai realizar aquilo que precisa ser realizado. E aí nós estamos lendo a Bíblia toda, nós começamos lá em Gênesis, já chegamos em Provérbios, e Provérbios é muito bacana. Por quê? Porque Provérbios vem falar dessa sabedoria. Então quem escreveu Provérbios foi Salomão, e são Provérbios de Salomão. Quem era Salomão? Salomão era simplesmente o homem mais sábio do mundo, foi o homem mais rico do mundo daquela época, foi o homem que era mais sábio, que mais tinha sabedoria, que mais tinha entendimento. Quando a gente começa a aprofundar em Provérbios, a gente começa a entender muitas coisas. Provérbios é o resumo. Então, o que significa Provérbios, tá? A gente vai começar agora a estudar Provérbios. E a gente vai ter que, Provérbios, a gente não vai pular como Salmos, que às vezes a gente lia 2, 3, porque eram curtinhos. Provérbios é mais profundo. Vocês vão precisar meditar sobre Provérbios, para que vocês possam realmente ter a profundidade do que cada provérbio quer te entregar, né? Então, o que significa provérbio? Provérbio é um ditado curto, tá? Um ditado curto, porém, é algo que lacra, vamos colocar assim. É algo memorável, é algo condensado, que em poucas palavras te dá um ensinamento muito profundo. Por isso que, apesar dele ser pequeno, ele tem uma profundidade muito grande. Aqui está toda a sabedoria de Salomão. Ou seja, Salomão, o homem mais rico do mundo. Se você pudesse aprender hoje com o homem mais rico do mundo, com o homem mais sábio do mundo, com o homem mais inteligente do mundo, essa pessoa deixou tudo escrito aqui nos Provérbios. Então a gente precisa entender, mas não é só entender o que está escrito na mera palavra, é entender na profundidade, é meditar, é ler nas entrelinhas. Então a gente vai começar Provérbios, gente, tem muita coisa para rolar aqui nos próximos dias, tem muita coisa para acontecer. Eu quero convidar vocês, se você está chegando hoje na nossa live, você já vai organizar uma Bíblia aí na tua casa, para que você possa começar a acompanhar junto com a gente. A gente não está aqui fazendo estudo bíblico, a gente está aqui em oração junto, a gente está aqui meditando sobre cada passagem, todo dia um pedacinho junto, a gente está aprendendo junto, a gente está desenvolvendo junto, e a grande verdade é que quando nós começamos esse movimento há mais de 1 ano e meio atrás, a gente não imaginou que chegaria a tantas lives, há tanto tempo. Então nós já estamos aí em 322, salvo engano, lives. E nessas 322 lives, quantos milagres, quantas coisas aconteceram, quantas curas, quantos despertar de gigantes aconteceu. Então eu quero te convidar, se você chegou hoje, já coloca para despertar todo dia 6:12. E nós vamos começar hoje os provérbios. Se você já leu, maravilha, não tem problema. Mas vamos começar a aprofundar nessa questão de provérbios, tá? Então, hoje é mais uma introdução desse capítulo de provérbios. E provérbios foi escrito pelo rei Salomão, né? Então, o que é o provérbio? O provérbio nada mais é do que a experiência de algum sábio. Então, a pessoa em plena sabedoria ali foi lá, escreveu um verso, um curto, condensado, e que deu assim, ó, aquela chave preciosa sobre aquele determinado assunto. Ou seja, no Provérbios ele vai dizer muito em poucas palavras, tá? Muito em poucas palavras. Por isso que é muito importante não ler correndo. Aqui nós não vamos entrar numa leitura rápida, aqui a gente precisa fazer uma meditação. O que ele está querendo dizer sobre isso? Qual que é a profundidade desse tema? Qual que é a profundidade desse provérbio? O que ele está querendo trazer com isso aqui? Qual é a chave? Qual é a chave que eu vou tirar desse provérbio? O que eu vou ter de entendimento sobre esse provérbio? É aprofundar literalmente sobre cada provérbio que a gente vai ler, porque aqui vai ter muito que entregar através dessas palavras de Salomão, tá? E Salomão, quando ele começa olha como ele se apresenta, né? Então ele fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, ou seja, ele declara a descendência dele. Davi naquela época era muito respeitado. Davi, ele não era respeitado só pela coragem de ter matado Golias, não por isso, mas Davi, ele tinha muito respeito por todas as tribos, porque ele era ungido do Senhor, era o homem segundo o coração de Deus. E aí, depois ele fala o rei de Israel, né? Salomão, ele deu sequência ali ao reinado de Davi, e aí ele fala que toda a parte de provérbios, quando a gente vai estudar um a um, a gente vai tirar muitas coisas importantes. Então é muito legal se você tiver um caderninho aí, despertar, pega o teu caderninho, escreve lá em cima de provérbios. Começamos agora a parte de provérbios,
que a gente vai começar a entender a sabedoria através da palavra de Deus, tá? Então, Salomão era um homem que tinha uma conexão com Deus muito profunda e ele trazia pra gente essa sabedoria. Vocês sabem a história de Salomão, quando virou para ele um anjo e falou assim: o que você quer escolher? Você pode escolher qualquer coisa, o que você quer pedir? Deus falou com ele e ele falou assim: olha, eu só quero a sabedoria. Ele não pediu mais nada. Ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido a fama, ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele pediu a sabedoria para ter um entendimento sobre qualquer situação, para governar, para ter uma boa descendência em relação a tudo aquilo que o pai dele havia feito. E aí ele teve a sabedoria e multiplicou essa sabedoria muito, porque ele transbordava ali na vida das pessoas. Então, vamos lá. Então, se a gente observar, vocês vão ler, eu vou deixar de tarefa para vocês lerem o Provérbios 1, tá? Não sei se alguém aí já leu, se não leu, vamos ler hoje de tarefa, Provérbios 1. Provérbios 1, uma das coisas que é engraçado e que eu tava aqui observando, é que no primeiro pedacinho ali do Provérbios 1, de 1 a 4, tem 4 palavras para, tá? Ou seja, se você pegar, o uso dos provérbios, ele tá dando uma explicação como você usar os provérbios, tá? Então ele foi tão perfeito, ele foi tão cuidadoso, que ele colocou ali como usar os provérbios. Ele deu a explicação antes de começar aos provérbios. Ou seja, ele... o homem mais sábio do mundo, ele sabia que se a pessoa pegasse e lesse de qualquer jeito, ela não ia entender o pra quê, nem o porquê, nem como utilizar. Então, o primeiro provérbio é muito importante, eu vou pedir para vocês meditarem sobre ele no dia de hoje. Gente, isso aqui não gasta meia horinha, 20 minutos para você fazer uma meditação profunda. Para ler, é 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, não sei qual a velocidade da sua leitura. Mas você vai ler, vai meditar, tentar entender o que você vai tirar daqui, o que eu vou extrair daqui, para poder eu começar a leitura e aprofundar nos provérbios, tá? E aí ele fala o seguinte, que o uso dos provérbios, ele vai, no 1 ele vai dar o como utilizar, para que utilizar e como que eu vou entender. Então vamos lá. Ele explica o propósito dos provérbios. Presta atenção nisso. Ele era tão completo, tão sábio, que ele já deixou aqui escrito o propósito da utilização dos provérbios. Então, tem 4 paras aqui, ou seja, para 4 por quê, para 4 para quê o provérbio foi feito. Então, o primeiro é para aprender a sabedoria e o ensino, ou seja, para aprender palavras de inteligência com sensatez, para você se formar por completo. Não é uma formação só externa de palavras bonitas, é uma formação interna. Ou seja, ele tá falando aqui que nos provérbios ele vai trazer chaves preciosas para vocês, para nós, com palavras de inteligência e palavras sensatas. O que é a sensatez? É você ter a plenitude daquilo que você está fazendo. Então é ser sensato, ou seja, formação por completo do seu ser. Então o primeiro é isso, para aprender a sabedoria e o ensino. O segundo para entender as palavras de inteligência, ou seja, para ensinar, ou seja, para você entender, uma educação voltada para virtudes da alma, palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, como proceder de uma forma boa para que você tenha resultados na sua vida, para que você possa ter a profundidade daquilo que você precisa e sair do superficial, sair do modo zumbi, tá? Terceiro para dar prudência aos simples, ou seja, para saber diferenciar as coisas, para você ter um entendimento, para você desviar daquilo que não é bom, para você aprender a desviar daquilo que não é bom, para você ter o ensino daquilo que é justo, daquilo que é juízo, daquilo que não é certo, daquilo que é certo. Então, quando eu vou ter essa profundidade nos próximos capítulos aqui dos provérbios, eu começo a aprofundar em ter uma inteligência acima da média. O que é essa inteligência? É você ter essa espiritualidade, essa prudência, como eu vou falar, um aprofundamento realmente, não ficar mais no superficial, tá? E o quarto para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento.
Ou seja, independente da profundidade que você tenha, mesmo as pessoas mais simples em conhecimento, ele vai dar aqui esse significado espiritual de tudo. Por quê? Porque não se trata só de uma palavra difícil, se trata simplesmente daquilo que você vai conectar, daquele princípio que você vai tirar daqui através dos provérbios. Então, quando eu tenho esse entendimento de o que princípio está sendo falado aqui, qual é o princípio que Salomão está colocando aqui agora, qual é o princípio que Salomão descobriu com a sua sabedoria, que nós vamos aprender e vamos trazer para a nossa história, para a nossa vivência, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ser muito completo internamente, para que a gente possa viver essa completude lá fora, nos meus atos no dia a dia. Então, esse primeiro provérbio aqui, ele é muito incrível, porque ele vem aprofundar no que os provérbios vão dizer. Gente, eu já tinha lido, tá? Já tinha lido, mas aí você passa o olho, você fala assim, nossa. Aí hoje eu tava aqui meditando sobre isso, eu falei, cara, como que ele era incrível. Porque a sabedoria dele foi, eu vou escrever os provérbios, eu vou escrever o que as pessoas precisam, eu vou deixar escrito as principais chaves que eu tenho, que eu tive, que eu entendi, mas eu tenho que explicar o para que essas pessoas vão utilizar. Então elas não vão utilizar simplesmente para poder fazer uma leitura. Isso aqui é uma chave de um tesouro muito grande, que é o tesouro da sabedoria. E a sabedoria, gente, a gente entende, a gente aprende, a gente desenvolve. E aí aqui o que tá falando, ó? Aqui, ó, ele dá 4 paras, ou seja, 4 direcionamentos para que serve o provérbio. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ou seja, quando você escuta uma pessoa que é sábia, quando você escuta uma pessoa que já passou pelo caminho, quando você pega uma chave de alguém que já pagou o preço para ter aquela chave, você vai crescer em prudência. O que é prudência? Existe uma grande diferença entre prudência e o medo. A prudência é quando você se torna prudente, ou seja, você antecipa a situação, você já sabe o que vai vir, você já sabe o que vai acontecer, então você é prudente. Existe uma grande diferença de prudência e de medo. Não pensem que medo é algo natural e que tem que existir. Não, a prudência é algo incrível que tem que existir. Agora, o medo, ele não vem de Deus. O medo, ele existe para te paralisar. E você não quer ser paralisado. Agora, ser prudente é necessário. Então, o sábio faz com que você cresça em prudência. Ou seja, você tem o entendimento de até onde você pode estar indo. E o instruído, ou seja, a pessoa que tem uma instrução, a pessoa que desenvolve habilidade, ele adquire a habilidade para entender os provérbios e as parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, presta atenção nisso. A pessoa que é instruída. O que é a pessoa que é instruída? É só a pessoa que tem uma faculdade? Não, é a pessoa que de alguma forma tem uma vivência na vida, que tem uma instrução na vida, que se aprofundou em alguma coisa, que ela tem um entendimento de alguma coisa, ela está adquirindo o quê? Habilidade para entender o que está querendo dizer aqui. Ou seja, se eu busco a instrução, se eu busco a meditação, se eu busco esse conhecimento, eu vou ter o quê? Habilidade para entender. Por quê? Porque não basta passar o olho. Na mera palavra é algo muito seco, muito superficial. Eu preciso ter um entendimento com isso. Então é muito importante que todos os dias, quando você for fazer a tua leitura e quando a gente está desenvolvendo tudo isso, esse conhecimento, esse nosso momento, que você possa realmente ter esse olhar, ter essa conexão direto na fonte, coloca um louvor, entre em conexão com Deus, sabe? Almeja esse momento de ter esse entendimento. E aí diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio do saber. O que é o temor? É ter medo de Deus? Não, o temor, gente, é você ter o respeito por Deus. É você entender que Deus, ele está sobre todas as coisas e que mesmo naqueles momentos mais difíceis da sua vida, que você acha assim, bom, só eu tô vendo isso, não, Deus está ali com você. Então, o sábio, a pessoa que sabe que Deus está ali, o conhecedor, a pessoa que tem essa intimidade,
ele tem esse temor. O que é esse temor? Esse respeito, esse olhar de falar assim, não, isso aqui não me pertence, não é porque alguém está olhando, isso aqui não me pertence porque Deus está comigo o tempo todo. Ou seja, eu tenho ali, o sábio, ele estremece quando ele pensa em fazer alguma coisa e Deus vai estar ali junto. O ímpio vai falar assim, não, dá nada não, Deus perdoa, vai dar tudo certo no final, porque não tá nem aí em agradar ou desagradar aquilo que Deus gostaria ou não gostaria que você fizesse, tá? Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, olha só, chama de louco aquele que despreza a sabedoria e o ensino. E aí a gente pode até entrar em princípio aqui, né? Existem princípios que você precisa ter na tua vida, e esses princípios a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, e cada vez mais, quanto mais você aprofunda, mais você começa a ter esse olhar de saber que você não quer desagradar aquilo que Deus tem pra você, você não quer desagradar o que Deus vai deixar de te amar, Ele não vai deixar de te amar, Deus vai te punir, não, Ele não vai te punir, mas você pode, com alguma escolha tua, desagradar aquilo que Deus tem de expectativa sobre você, igual um pai com um filho, tá? O pai, ele não deixa de amar o filho, mas ele se desagrada. E aí, até quando você vai querer continuar desagradando o coração de Deus, né? São decisões, são escolhas que a gente tem que aprender a fazer todos os dias. Todos os dias da nossa vida, a gente tem uma oportunidade. Todos os dias da nossa vida, a gente tem uma oportunidade de escolher coisas, tanta roupa que você vai vestir, tanto o sapato que você vai pôr, tanto o caminho que você vai trilhar. Todos os dias você tem escolhas. E aí, quando você está alinhado entre espírito, alma e corpo, você não vai deixar a tua carne gritar mais alto do que o teu espiritual, do que aquilo que você tem como entendimento. Por quê? Porque você vai entender que certas situações são boas e certas situações não são boas para o teu relacionamento com Deus. Então, para a gente dar início aí na parte de Provérbios, quero falar para você que nós vamos começar a aprofundar bastante nesses temas, e é muito legal que vocês não percam as lives às 6h12, todos os dias aí nos próximos dias. A gente vai tentar não falhar, né? Mesmo que eu tenha outros compromissos, a gente vai estar firme aqui com vocês, um dia ou outro. Se não conseguir, realmente eu vou estar avisando. Mas todos os dias, segunda a sexta-feira, 6h12 da manhã, a gente tá aqui. Então, para que serve os provérbios, tá? Os provérbios servem para que a gente entenda essa sabedoria, para que a gente capte essas palavras de sabedoria, essas chaves, esses princípios, esses enigmas que tá aqui, porém de uma forma clara e objetiva. Então, o provérbio de Salomão, ele vai te direcionar para ter uma vida com menos erros, de uma forma mais leve. A gente vai falar muito aqui de prosperidade, os provérbios falam muito de prosperidade, ele dá grandes chaves de prosperidade. Por quê? Porque Salomão foi o homem mais rico do mundo, então ele sabe as chaves que você precisa para você ser próspero, tá? Provérbios não é um livro de autoajuda, né? É simplesmente algo que vai muito além, é algo que você vai ter um entendimento, vai ter o desenvolvimento, vai ter um olhar muito diferenciado sobre muitas coisas. Então não perca, vamos junto compartilhar e fazer acontecer, né? Compartilhe com as pessoas que você ama, chama para vir para esse movimento que tá aí há tantos dias levantando pessoas e fazendo grandes gigantes lá fora com o DNA ativado no 12. Muito feliz por isso, tá? O que a Kelly Dinara tá falando? É isso aí. É isso aí, você poder crescer, é surreal você poder olhar, poder crescer, desenvolvendo essas habilidades. É muito incrível a gente ter o entendimento, que é um entendimento que vai muito além, tá? Então a tarefa de hoje vocês vão ler o Provérbios, a gente estava no Salmo até esses dias, os Provérbios de Salomão, dada abertura aos Provérbios de Salomão nessa última semana do mês de abril. Então Provérbios 1, vocês vão ler, vão meditar, vão ver qual o entendimento, qual é a palavra, o que está querendo dizer aqui. Por quê? Porque não é a visão da Grace. Aqui a gente está fazendo junto, tá? Aqui a gente está fazendo junto, a gente está direcionando, a gente está lendo. Então, tarefa de hoje, ler Provérbios 1, tá? E Provérbios... vocês vão ler Provérbios 1, para que a gente possa amanhã voltar nele e acabar de completar esse primeiro tópico. Então, Provérbios 1, nós vamos ler... tarefa de hoje, vocês lerem Provérbios 1 e também
entender que nós estamos na última semana do mês de abril. Eu quero dar uma atividade para vocês que trabalham aí, tem suas empresas, tem seus negócios, tem seus empreendedorismos aí, as coisas que vocês tocam. Eu quero convidar vocês a realmente a olhar para tudo que vocês precisam fazer nessa semana, a fazer um plano de ação diferenciado para que você possa entrar nessa semana no 12 para fazer acontecer. Eu sei que tem muita coisa aí que você precisa fazer, eu sei que tem muita coisa que às vezes está gritando por você, mas você vai pegar um papel e uma caneta e vai fazer uma lista das coisas mais importantes que você precisa dedicar a sua energia. E você não vai deixar com que qualquer coisa te consuma. Você vai olhar para aquilo que você precisa realmente resolver, você vai ter um olhar direcionado, focado, e você vai acontecer. Isso se chama um plano de ação. E você vai meditar sobre a solução e não sobre a falta. Você vai meditar sobre aquilo que você precisa fazer nos dias de hoje. Então, obrigada, Jesus, por mais um despertar. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por cada família que está aqui. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa live. Obrigada, Senhor, porque essa semana será extraordinária. Eu declaro toda a vitória na minha vida, na vida dessas pessoas. Eu declaro a vitória sobre a insegurança. Abre a tua boca para declarar a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que você precisa, para que você tenha uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana imparável. Um beijo grande no coração de vocês, e amanhã a gente vai estar juntinho às 6h12 da manhã. Um beijo. Que Deus abençoe, Provérbios 1, leitura de hoje, tá? Provérbios 1, leitura de hoje. Um beijo no coração de vocês. Tchau.